Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11. Glória a Deus. Estão prontos aí? Eu vou pôr um videozinho antes de eu entrar na palavra, tá bom? Eu quero que você veja. Não é um videozinho mega interessante, todo bem produzido, mas ele conta uma historinha para eu não precisar. É rapidinho, assim, acho que ele tem 4, 5 minutos. Para eu não precisar explicar essa história para vocês. Hofni e Finéias. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 ao 25 está escrito: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O tempo havia passado para o sumo sacerdote Eli, pois já estava idoso e sua estrutura física lhe trazia dificuldades para cumprir o seu ofício. Pela lei, ele deveria ser substituído por um de seus filhos para então dar a sequência à herança sacerdotal. Infelizmente, havia um grave problema na questão sucessória. Por causa de sua negligência como pai, seus 2 filhos se tornaram totalmente reprováveis diante de Deus e de todo o povo. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, haviam sido criados no ambiente do tabernáculo, ou seja, desde a infância. Eles tinham um contato constante com o lugar sagrado, bem como os objetos e os sacrifícios sagrados do Senhor. Com o passar do tempo, por falta de uma interferência indisciplinar de Eli, os 2 foram se acostumando com o sagrado, perderam o temor a Deus a ponto de tornarem-se abomináveis ao Senhor, que os queria matar. Havia uma parte do sacrifício de animais que os sacerdotes, pela lei, podiam participar após a carne ser assada. Entretanto, como haviam perdido o temor a Deus, Hofni e Finéias ordenavam aos que estavam queimando o holocausto no altar que lhes dessem da parte que não lhes cabia, e pior, preferiam-na quase crua. Como se não bastasse essa atitude reprovável, os 2 rapazes não se importavam de marcar encontros íntimos na porta do tabernáculo com as prostitutas que em bandos se aglomeravam na porta do lugar santo. Eram mulherengos, perversos, que se deitavam com as prostitutas que escolhiam no próprio pátio da tenda. Eli, sabendo dos atos perversos de seus filhos, nada mais fez a não ser repreendê-los de maneira branda. Nesse tempo, Israel entrou em guerra contra os filisteus, e na primeira batalha tiveram 4.000 de seus homens mortos. Os anciãos do povo acharam que, trazendo a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, para o meio do campo de batalha, poderiam lograr bom êxito na luta contra os inimigos filisteus. E trouxeram a Hofni e Finéias, que carregavam consigo a Arca da Aliança. De início, houve grande júbilo no meio dos guerreiros israelitas. E os filisteus chegaram a temer
o som de seu festejo que vinha do arraial hebreu. Mas, fortalecido pela voz de seus capitães, saíram à peleja contra os israelitas e mataram a 30.000 homens, inclusive Hofni e Finéias, além de levarem consigo a Arca da Aliança. Um benjamita que conseguiu fugir da batalha trouxe a notícia ao sacerdote Eli, que estava com 98 anos. O homem relatou todo o fato ocorrido ao sacerdote e, quando fez menção da Arca da Aliança, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e se lhe quebrou o pescoço. A mulher de Finéias estava grávida, mas ao saber do que tinha ocorrido, deu à luz a seu filho, chamando-o de Icabô, pois dizia: foi-se a glória de Israel. Após essas palavras, a mulher faleceu. Samuel, que servia a Deus com prudência e disciplina, tomou o lugar dos sacerdotes mortos e passou a fazer o que mais amava e o fazia desde criancinha: servir a Deus de todo o coração e com todo o temor. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Amém. Não precisa se inscrever, não. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Hofni, Finéias ou Samuel, o que queremos para os nossos filhos? Amém? É disso que eu quero pregar nessa noite. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11. Acompanhe aí, por favor, na sua Bíblia. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu. Repete comigo: e ele não os repreendeu. Até aí. Amém? Glória a Deus. Ontem foi o Dia das Crianças. E hoje nós estamos celebrando com os nossos pequenos, fazendo um culto mais lúdico para eles. Mas eu quero aproveitar esse momento para te dar um alerta, para dar um alerta para os pais. Precisamos educar os nossos filhos com valores cristãos. Eu pensei em convidar alguém para trazer, para falar sobre isso. Mas eu me senti como seu pastor, amém, capaz de transmitir algumas lições para a igreja. Eu tenho um filho de 20 anos, que graças a Deus está sentado aqui conosco. E isso é sucesso para mim, e isso é sucesso para você. Ter os nossos filhos à roda das nossas mesas. Saber aonde os nossos filhos estão. Saber aonde eles vão. Eu desejo a mesma coisa para você, para os seus filhos, para os seus netos. Amém? Nunca antes, irmãos, nós tivemos uma geração tão preguiçosa com as coisas de Deus. Nós, definitivamente, não somos como nossos pais, os nossos pais espirituais, que trabalharam tanto para que o Evangelho fosse implantado em todo o país. Nós somos, e eu estou me incluindo nisso, uma geração do descartável. Usamos as pessoas, e quando não servem mais para nós, nós as descartamos. Usamos a igreja, e quando ela não serve mais para nós, nós a descartamos. Usamos os amigos, e quando eles não servem mais para nós, nós os descartamos. Não tentamos consertar nada. Somos do tempo do descartável. Para que consertar se eu posso conquistar novo?
Para que consertar meu relacionamento com meu amigo se eu tenho outros? Para que consertar a minha relação com a minha igreja, com o meu pastor, se tem tantas outras? Para que consertar a minha relação com o meu filho, se eu tenho outros? Perguntaram para um casal de velhinhos que estavam fazendo 70 anos de casado como era, como eles conseguiram ter uma relação duradoura. E eles responderam: filhos, fomos criados em uma época em que nós, quando algo quebrava, éramos ensinados a consertar e não a jogar fora. Dá uma roupa para alguém que tem idade, ela fala: não joga fora não, vou arrumar para você. Glória a Jesus. Não é, dona Teresa? Amém? Quando a gente tem um problema lá, já entrega para a sogra. Glória a Deus. Os jovens de hoje, irmãos, e eu não estou falando daqui da igreja, em geral, tem pouco compromisso com Deus, falam um pouco de Jesus, não falam, tem vergonha de conversar sobre Jesus com seus amigos. Quando namoram, já querem se deitar logo, e tudo é normal. Balada é normal, bebida é normal, sexo é normal, homossexualismo é normal, drogas é normal. E cuidado, quando eu falo de homossexualismo, eu estou falando do pecado, não da pessoa. Nós amamos. Eu tenho muitos amigos, eu trabalho com RH, muitos amigos gays, excelentes pessoas. Mas o que eles fazem, Deus não se agrada, assim como Deus não se agrada dos que fornicam, dos que se prostituem, dos adúlteros, dos ladrões, dos mentirosos. É só mais um pecado, e Deus não se agrada. Não é normal. E o pior, nós pais também estamos achando tudo isso que está acontecendo no mundo normal. É normal, é do tempo, é da época. Não é normal. Deus não muda. Os princípios dele nunca mudaram. Pecamos, irmãos, quando achamos que tudo é normal. E precisamos nos arrepender por causa dos nossos filhos. O Salmo 127 fala que os filhos são herança do Senhor. E uma recompensa que Ele nos dá. Como nós estamos cuidando dos nossos filhos? Da herança que o Senhor nos deu, que o Senhor nos confiou. Será que eles são flechas na mão do valente, como diz o Salmo? Precisamos trabalhar para as próximas gerações. Eles precisam ser o que Deus quer que eles sejam, independe de nós. Abrir caminho, porque essa é a nossa missão, é a tua missão como pai, como mãe. Ele era sacerdote, sumo sacerdote, maioral. Ele conhecia muito bem a palavra de Deus, ele conhecia os princípios da palavra. Mas a Bíblia diz que ele foi reprovado como pai. E isso custou muito caro para ele. Perdeu seus 2 filhos no mesmo dia, foi destituído do seu papel de sacerdote, perdeu a sua herança, perdeu a sua honra. Naquela época, os filhos assumiam o lugar de seus pais e era uma honra para eles verem seus filhos exercendo o seu papel. Mas ele não teve esse contentamento da parte do Senhor, porque em vida ele viu seus filhos morrerem. Ao contrário, Deus o puniu. Nós lemos aqui, Deus disse diretamente para ele, através de Samuel, que outro ficaria no lugar dele. Aqui há um princípio bíblico para nós. Deus se agrada ou nos reprova mediante a forma que nós criamos os nossos filhos. Provérbios 22:6, um versículo super conhecido. Educa a criança no caminho que deve andar. Estevam, você pode ficar aqui um pouquinho? Educa a criança, não dá nem para ver isso daí, no caminho que deve andar, porque quando ele ficar velho, ele não vai se desviar dele. Essa versão aí, tá, acho que da NVI, instrua. Só apaga aqui isso, Fábio, tá ótimo. Só instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Você tem parado para pensar se realmente está ensinando seu filho no caminho que ele deve andar?
Existe, eu vou te falar, uma medida de austeridade que Deus deseja que você tenha em relação ao seu filho. Assim como existe uma medida de tolerância. E nós precisamos pedir, porque Tiago diz que se nós pedirmos sabedoria ao Espírito Santo, Ele nos dá voluntariamente. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo a medida do equilíbrio entre austeridade e entre tolerância. Quando devemos ser duros? Quando devemos abrir mão e tolerar? Será que essa balança de austeridade e tolerância estão equilibradas na nossa relação com os nossos filhos? Eli era um paizão, o bonzinho, e o fim das coisas não foi legal. Quando já estava velho, a gente viu aqui no vídeo, ele tentou corrigir, mas não adianta corrigir quando está velho. Tenha a oportunidade nas mãos de corrigir enquanto está em formação, enquanto eles estão aqui, pequenos, e nós podemos falar não ainda para eles. Porque Hofni e Finéias foram educados a fazer tudo o que eles queriam. Então quando o pai tentou falar algo para eles, você não sabe mais nada. Tudo era permitido e eles viraram homens maus e reprovados por Deus. Põe o próximo aí. Spurgeon mudou esse versículo e falou assim: instrui o menino no caminho que deve andar, mas tenha certeza que você, pai, está no mesmo caminho. Anda junto com o seu filho, anda junto com ele. Aleluia. Não deixe ele descobrir as entradas da vida sozinho. Ensina para ele, você já conhece o caminho. Filhos desobedientes, irmãos, infelizmente precisam de uma grande correção. Nós precisamos lembrar que o fim de uma vida de desobediência é o inferno. E quem deseja o inferno para os seus filhos? Que pais desejam o inferno para os seus filhos? A desobediência na Bíblia é um assunto muito tratado. Já começa tratando disso. Por causa da desobediência, Lúcifer deixou de ser um querubim e se tornou o diabo, o acusador, o adversário, porque ele provocou uma revolta no céu, desobedeceu a Deus, levando com ele mais de 1/3 dos anjos. Foi muito sério. Desobediência traz consequências sérias, e nós precisamos cuidar dos nossos filhos. A desobediência de Adão e Eva fez com que o pecado entrasse no mundo, fez o homem perder o Éden, irmãos. Deus tinha preparado um ambiente de glória para você, e graças a Deus que Jesus vai restaurar este lugar, já restaurou no céu para nós. Aleluia, glória a Deus. A desobediência de Adão fez o Filho de Deus ter que descer na terra, se esvaziar, virar homem, sofrer, ser afligido e morrer numa cruz para salvar uma humanidade caída em seus pecados e desobediência. A desobediência fez Deus destruir Sodoma, fez Deus destruir Gomorra. A desobediência fez Deus destruir toda a humanidade na época de Noé, salvando apenas o quê? 8 pessoas da sua família. E nós, como Noé, temos que construir uma arca segura para os nossos filhos. Aleluia, glória a Deus. Muito se discute se a gente deve bater ou não bater nos nossos filhos. Muitos psicólogos falam que não. A Bíblia defende a correção com vara. Eu vi um ditado esses dias, eu anotei: se você corrigir com a varinha, o policial não vai precisar corrigir com o cacetete. Aleluia. Então, mas nós devemos tomar cuidado. Você não deve espancar o seu filho. Tome cuidado com o grau da tua correção. Uma palavra dura, um castigo ou um tapinha no bumbum, sem sorrir, falando sério, ele tem um tremendo efeito educativo nas nossas crianças. Eles ficam tristes porque foram corrigidos, ficam emburrados,
mas aprendem, não repetem. Eu não vou fazer mais, pai. Não machuque seu filho, amém? Corrija com sabedoria. A falta de correção, isso para nós, fez a nossa geração virar a geração do mimimi. A geração mimizenta. A gente não suporta uma crítica, irmãos. Nem um pastor pode criticar você, porque você sai da igreja. E isso em todos os lugares. Há um movimento, uma rotatividade nas igrejas gigante. Porque provavelmente nós somos orgulhosos e não aceitamos correções. Ensinar o caminho que deve andar é ensinar responsabilidades, ensinar submissão, ensinar educação. Educação não é trabalho do professor, é teu, é meu. Resiliência. Muitos pais querem dar aos filhos aquilo que eles não tiveram na infância, e isso é muito bom. Dê o que você puder, mas não esqueça de dar, talvez o principal que você recebeu dos seus pais: educação. Limite, que eles saibam até onde devem ir ou não, e valores cristãos, de preferência. Tornar parecidos com Jesus. Jovens de hoje, vou te falar, nós escutamos muito falar de suicídio. A menina não aceita o menino e ele se mata, porque ele foi criado por um pai e uma mãe que o ensinou que ele tem que ter tudo que ele desejar. E a menina faz parte do pacote. São mimados. A fórmula mais eficaz, entenda isso, para produzir uma pessoa frustrada é o mimo. Sem dúvida, o mimo ele é infalível na produção de um ser humano incapaz e improdutivo. Cabe aos pais proteger, amar, alimentar, livrar os seus filhos dos predadores do mundo. Mas também é dever dos pais deixar cair para eles aprenderem a levantar. Não seja super protetor. Ele precisa vencer os medos. Deixa ele pular a janela. Deixa ele cair de uma pequena altura. Deixa ralar o joelho. Ele precisa aprender a se virar, se arriscar. Como ele se vira em situações difíceis. A superproteção vai gerar adultos que vão acreditar enganosamente que todos vão fazer as suas vontades. Você sabe disso. Ou tem alguém aqui que todos fazem a sua vontade? Infelizmente, nem Jesus tem de você todas as vontades dele. Aleluia. Amém? Crie seus filhos para o mundo. Deixar os seus filhos arcarem com consequências impede a fabricação da incompetência adulta. A proteção extrema, ela sufoca, ela não permite que as sementes rompam. Está entendendo? Glória a Deus. E compromete o desenvolvimento natural dos seus filhos. Crie seus filhos para você poder mimar os seus netos. Porque se você mimar os seus filhos, você vai criar os seus netos. Temos que abrir os olhos, irmãos. Seu filho, infelizmente, amém? Tem alguém que duvida do meu amor por cada criança da igreja, mas as nossas crianças não são anjos. Você precisa entender isso. Elas têm a mesma natureza caída que toda a raça humana. Corrija os seus filhos para que eles se tornem um adulto decente. Não acha bonitinho, não acha engraçadinho tudo que ele faz. Desde criança eles revelam uma personalidade boa ou má, e mediante o comportamento. Essas coisas só podem ser tratadas na infância, durante a formação do caráter das crianças. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 11, está escrito assim: até a criança se dá a conhecer por causa das suas ações, se a sua conduta é pura e reta. Quando Samuel vai ungir Davi ainda era um moço, ele era muito jovem, e a Bíblia diz que Deus já o havia escolhido há muito tempo, ou seja, quando ele era uma criança. Deus percebe um bom coração naquela criança chamada Davi.
Um coração que era segundo o seu próprio coração. E a gente tem que olhar, aleluia, com o olhar de Deus para os nossos filhos e verificar se as ações dele correspondem a de uma pessoa boa ou de uma pessoa má. Porque nós estamos em tempo de educá-los, em tempo de corrigi-los, em tempo de ensiná-los, e não de reforçar um mau comportamento achando que tudo é normal, porque é criança e que depois vai mudar. Criança peca desde pequena, ela já demonstra atitudes de egoísmo. Você coloca um brinquedo perto do amigo, ela vai lá com raiva e ela pega aquele brinquedo, olha para o amigo bem feio e fala: é meu. Está lá dentro o egoísmo. Repartir, compartilhar, são atitudes que nós podemos ensinar e desenvolver nos nossos filhos, e isso vai torná-las muito mais parecidas com Jesus, que são os verbos que Jesus usava: repartir, compartilhar, estender a mão, ajudar. Amém? Passa um só, deixa eu ver o negócio. Olha lá, tudo normal? Os pais acham tudo normal? Dá uma olhada nessa cena. Desde pequenininho, pode fazer tudo. Com 11 anos, irmãos, estão fazendo filhos. Amém? Pode voltar um pouquinho. Volta, isso, deixa aí. Depois eu peço para você passar. Os pais, eles devem ensinar os seus filhos a trabalhar. Pequenos deveres, pequenas responsabilidades. Arrumar a cama, arrumar o quarto, arrumar os brinquedos, varrer o quarto, lavar uma louça, tirar o lixo. Pequenas coisas, responsabilidades. Provérbios 10:5 fala assim: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Se a gente quiser adultos responsáveis, que saibam se subordinar a quem tem maior autoridade do que eles, nós precisamos ensinar deveres e submissão logo cedo. Eu trabalho com RH há 26 anos. As pessoas não são demitidas porque são incompetentes tecnicamente, porque não sabem fazer o trabalho. Elas são demitidas por causa do seu comportamento, porque não conseguem obedecer o chefe, porque não tem um bom relacionamento com os amigos, porque tem um mau relacionamento com os clientes. E da onde vem essa herança? Amém? Glória a Deus. Jesus era carpinteiro, aprendeu o seu ofício com o seu pai. Hoje o filho não precisa seguir a carreira do pai, mas a gente precisa desenvolver nele as aptidões próprias e os dons e os talentos que Deus deu para eles. Então a gente não precisa ensinar necessariamente só aquilo que nós fazemos, mas tudo que for bom e for importante para o futuro dele. Desde pequeno estar atentos na vocação dos nossos filhos. Hoje um menino de 17 anos não lava um prato, e a gente acha normal. Se mandar lavar, às vezes a reação é tão forte, tão absurda, que é capaz dos pais apanharem dos seus filhos. E o que eles vão ser quando crescer? YouTubers. É 1 para 1 milhão que ganha alguma coisa naquele lugar. É igual jogador de futebol, é igual ator de novela, é 1 em 1 milhão que tem. E o resto? Um outro ponto importante em relação à formação profissional do seu filho, Provérbios 24:27 fala assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a sua casa. A gente quer ver, os nossos filhos estão querendo casar muito cedo, e nós estamos dando um jeitinho para que isso aconteça. Mas ninguém deve se casar sem ter condições de se manter. E isso faz parte da educação que eles estão ouvindo desde cedo. O texto sagrado revela que os negócios devem ser preparados. O campo deve estar em ordem para somente depois edificar a casa. Muitos se casam ainda dependendo dos seus pais para se manter. Não estou aqui para jogar pedra em ninguém, amém? É só se você tiver a oportunidade de mudar isso, pode ter certeza que vai ser muito bom para os seus filhos.
O cordão umbilical é bíblico, tem que ser cortado. E muitos se casam dependendo dos seus pais. Deus estabeleceu um princípio: o homem deve deixar seu pai e a sua mãe e constituir uma nova família com a sua mulher. Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Porque a gente vive vendo piada aí de sogra, de relacionamento difícil, de genro com nora, de genro com a sogra com genro, e etc. Relacionamento muito estreito dá conflito, dá atrito, não tem jeito. Na igreja já temos os nossos, certos? A Bíblia fala que a pedra se afia com a pedra. Imagina você conviver dia a dia com uma pessoa que você nem quer conviver. Vai dar problema. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu me casei com 25, já tinha 11 anos que eu trabalhava, a minha carreira já estava de alguma forma encaminhada. Meu filho está iniciando a carreira dele. E a palavra hebraica deixar é azab, e ela tem outros significados além de deixar: soltar, abandonar, afastar, deixar para trás. Tem coragem? Você precisa criar os seus filhos pensando nisso. Criamos nossos filhos para que eles nos deixem, para que sigam as suas vidas. E nós devemos prepará-los para isso. E nós também devemos nos preparar para isso. Porque um dia vai acontecer. Uma outra coisa que a gente deve ensinar aos nossos filhos: um lar de paz. Sua casa é um lar de paz. Aleluia. O que eles estão assistindo nos seus lares? Paz, contribuição mútua, amor uns com os outros, companheirismo, um lugar onde os pais oram, leem a palavra. Ou eles estão vivendo num lugar de brigas, de xingamento, de gritaria, de mentiras, onde ninguém ajuda ninguém, onde o pecado habita, os vícios habitam, a pornografia habita, a tolerância. Mas na hora de sair de casa, eles aprendem o que é mentir, porque ele é ameaçado. Aí de vocês contar o que nós fizemos agora para sua avó, aí de vocês se falar para o pastor, aí de vocês falar para a tia Eli. E eles estão aprendendo a mentir. E a gente não pode usar o nosso filho para mentir. Às vezes a gente não quer ir num lugar e a gente fala: olha, meu filho não está bem. Eles estão ouvindo isso. E eles estão aprendendo. E o pai da mentira é o diabo. Amém? Glória a Deus. Um lar onde a paz, o amor, a santificação, a tolerância é um bom ambiente de desenvolvimento para as crianças. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Calma, não vou chegar nos homens, espera aí. Provérbios 21:19 diz assim: é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta, reclamona e amargurada dentro de casa. Eu estava andando ontem e quando eu desci a rua Suíça, uma mulher no portão com a cara de brava, ela estava parecendo um monstro. E o marido vinha descendo com uma sacolinha e ele estava mais ou menos perto de mim. E ela já foi gritando: se fosse para demorar tudo isso, eu mesmo tinha ido. Você não tem vergonha na sua cara. Falou assim para o marido na minha frente. E começou a olhar para mim do tipo: o que você está olhando? Meu Jesus. E aí eu olho para dentro, irmãos, tem uma criança lá, já de uns 8, 9 anos. Que lá, como a criança cresce num ambiente desse, o que será dela? Tudo bem que Deus é misericordioso, muitas vezes livra os nossos filhos. Nem todo filho de traficante vai ser traficante, nem todo filho de ladrão vai ser ladrão. O meu pai fumava e aquilo me fez odiar tanto cigarro que eu não consigo chegar nem perto de alguém fumando. Mas você é um espelho dos seus filhos. Glória a Deus. Tenha um bom ambiente na sua casa, amém? Mesma coisa, marido ciumento, violento, duro demais,
preguiçoso, amém, dão mau exemplo na sua casa. Nós, amém, evangélicos, temos muita dificuldade com o feminismo, porque a Bíblia ensina que os homens devem sustentar os seus lares. Então, homens, preguiça não. Amém? Nós temos que dar exemplo aos nossos filhos de homens trabalhadores, que trazem o sustento e a provisão. É problema as mulheres trabalharem? Problema nenhum. Nos dias de hoje, culturalmente, tudo certo. Amém? Mas você é o provedor da sua casa e é o sacerdote do teu lar. E isso é sério. Todo grupo, irmãos, tem uma liderança. Deus estabeleceu que o marido fosse um líder dentro da sua casa, para que quando houvesse algum impasse, houvesse alguém para tomar decisões. Mas toda a liderança, ela deve ser democrática, toda a liderança ela deve ser compartilhada, toda a liderança ela deve ter o Espírito de Deus. E Jesus falou que você deve tratar a sua mulher como Ele tratou a igreja. Ele deu a vida pela igreja e você deve amar a sua esposa e dar a vida por ela. Amém? Glória a Deus. Então, que o nosso lar, possamos pedir a Deus que seja um lar de paz, equilibrado, um bom ambiente para educar as nossas crianças. Mas, como diz o Salmo, sempre, oh Jesus, surgiu. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Não basta pedir, tem que buscar. Não basta pedir, tem que buscar ter os comportamentos necessários dentro da tua casa. E aí Deus vai capacitando e vai dando. Amém? O que os nossos filhos assistem na TV? No YouTube? Enfim, hoje tem diversas mídias. Você está monitorando? Ah, pastor, não é nada de mal. Tem um demônio, irmãos. Eu conheço ele faz tempo. Ele se chama Tem Nada a Ver. Eu falo para a pessoa, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver. Ele se manifesta o dia inteiro, em todas as casas, em todos os momentos. E as crianças, elas aprendem pelo que veem. A criança aprende os primeiros movimentos. Aqui elas aprenderam a dançar porque a Paula ensinou. Elas aprendem tudo que elas veem. Os olhos da criança são um radar. Há muita influência naquilo que elas assistem. Elas reproduzem palavrões. E você fala aqui bonitinho. Cantam músicas pesadas, né? Põe lá de novo agora. Era nesse momento aqui o negócio. Cantam músicas pesadas, danças, sexos, comportamentos homoafetivos, né? Escola. Eu coloquei o meu filho numa escola evangélica porque eu fui numa escola tradicional. Com 11 anos, os meninos e as meninas já andando de mãozinha dada de um jeito que eu via que não era normal. Eu não quero que meu filho estude nessa escola. O que eles veem, eles vão aprender. Vão reproduzir. Verso. A menina vestidinha com a roupa da Anitta, que bonitinha, mostrando a bundinha. Será que é bonitinha mesmo? Passa, por favor. Brasil tem gravidez na adolescência acima da média da América Latina. Eu vou descer aqui que eu não estou conseguindo ler. A cada 1000 adolescentes brasileiras, entre 15 e 19 anos, 70 ficam grávidas. E tem o bebê. A gravidez na adolescência pode ter um efeito profundo na saúde das meninas durante a vida, disse Carissa Etienne, diretora da Organização Pan-Americana de Saúde. Opas, vai no outro. O Brasil é o 4º país em casamento infantil. Bolsonaro está assinando ontem, que não se vai casar mais com 16 anos e abaixo. Terá até 16 anos, os pais terão que concordar para que haja casamento, mas não abaixo. Hoje ainda é permitido que crianças de 14 anos, 15 anos, por exemplo, se casassem. Aqui está escrito 1.300.000 meninas casadas com menos de 18 anos. Mas contando com os meninos, eu vi que são 2.800.000 crianças casadas. Qual é o futuro? Amém? De novo, sem tacar pedra. Amém? Se eu tenho um filho
uma filha, e ela engravida com 13, 14 anos, a vida dela mudou, sim ou não? Será que ela vai ter as mesmas oportunidades que ela teria se ela não tivesse engravidado? Será que ela vai conseguir fazer o mesmo curso na faculdade, a mesma formação, a mesma carreira profissional? É Eli, está impactando no futuro do filho. E nós não podemos ser Elis. Se pudermos nos corrigir. Hoje o Espírito Santo está aqui para ensinar, bem? Não é nem uma palavra, né? É um estudo aqui, um ensino do Espírito Santo para as nossas vidas. Eu espero que você ouça que eu estou falando com amor, amém? Nós possamos tratar dos nossos pequenos. Quem é bem educado está deixando para casar com 40 anos, que eu acho até um extremo. As mulheres que têm carreira, pode ver essas atrizes de novela, ou pessoas que têm uma gerência na empresa, diretoria, elas querem casar com 40 anos. Elas guardam os óvulos, elas têm filhos com 45, 46 anos, aí elas querem ter logo gêmeos, trigêmeos, porque foi tudo feito por fertilidade. Também não acho certo. É bom que você seja pai dos seus filhos e não avô, de preferência. Mas eu estou falando de uma geração que é muito bem educada, deixa para fazer tudo mais tarde, contra uma geração que às vezes não tem os seus pais para os ensinar, e aí acaba casando com 14, muda toda a perspectiva de vida, irmãos. 14, eu vi aí menos, se eu não me engano, desse 1.300.000 de meninas casadas, 800.000 têm menos de 15 anos, já casadas. E provavelmente porque ficaram grávidas, e aí tiveram que casar, arrumar um jeitinho. Entendeu? Essa orientação é tua. Ninguém tira essa responsabilidade de você. Entenda, uma menina de 11, 12, 13, 14 anos tem mais hormônios do que vocês todas juntas aqui hoje. Um menino de 15 anos tem mais hormônios, testosterona, do que todos nós aqui adultos hoje. Porque o adolescente ele precisa de muitos hormônios para que ele se desenvolva. Vai nascer quadril, vai nascer seio, o homem vai ficar mais forte, eles vão crescer. E aí o corpo produz uma carga de hormonal muito grande. E aqueles hormônios despertam uma sexualidade também muito grande. E quando eles se juntam, eles não estão preocupados se tem que usar camisinha ou não, eles querem satisfazer a sua necessidade carnal, dos seus hormônios que estão bombando. Então quem tem que falar com eles? Eu e você. Amém? Glória a Deus. É físico. Não é? Agora eu tirei até do espiritual. É natural, é genético. Deus criou a gente para quando a menina faz 11 anos, o corpo começa a mudar, o menino começa a mudar com uns 13, os dois começam a crescer e logo querem reproduzir. Natural. Só que a gente tem que falar para eles: calma, espera, vai mudar a vida de vocês e não vai ser bom. Hófine e Finéias só foram corrigidos pelos seus pais quando já estavam velhos. Aí não adianta mais, né? Pau que nasce torto nunca se direita, não é assim o ditado? Nós temos Jesus, Ele pode mudar todas as coisas. Mas não delega para Jesus o que está na tua mão fazer. O que é nosso. O negócio de Jesus é milagre. Aleluia. Bem? Glória a Deus. Não acha tudo bonitinho, porque a Bíblia fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não acabe com o futuro dos seus filhos. Cuidado também com as suas postagens nas redes sociais. Os seus filhos são seus seguidores, provavelmente. Então, quando você quiser chamar a atenção de alguém, faça algo bom. Faça algo para você ser admirado por muitos. Porque drama, reclamação, indireta só mostra quanto você é depressivo e quanto você é chato. E eles estão olhando e curtindo. E são vocês que são os espelhos, eles são as suas cópias, para o bem ou para o mal. Pais divorciados e com filhos, cuidado com quem você leva para sua casa.
Escolha, Paulo fala, seu novo relacionamento no Senhor, para que dure, para que seja abençoado por Deus. Não confunda os seus filhos. Eu tenho ouvido muitas histórias de mulheres sendo abusadas, ou dos filhos das mulheres sendo abusadas, porque elas deixaram o filho com o namorado e foram resolver alguma coisa, e quando chegaram a tragédia já estava feita. O namorado, o padrasto, sexualmente abusado de uma menina de 11, 12, 9, e olha lá. Amém? A gente tem que tomar cuidado. Nosso mundo é muito cruel e o diabo é sujo. Com relação ao pecado, estou acabando, ao nosso comportamento e a tudo, seja mais tolerante com você, com os outros. Para de olhar para os outros, cuida da tua casa. Seja tolerante com os outros, seja misericordioso com os outros, mas seja exigente com você mesmo. Seja exigente com os teus filhos. A gente não pode ser pais omissos como foi ele. Amém? Eu já vi na igreja pessoas reclamarem do filho dos outros, mas os filhos dela faziam a mesma coisa ou até piores, porque a gente gosta de olhar para os outros e a gente acha que o nosso é lindo, é anjo, e eles são lindos, mas não são anjos. Aleluia. Amém? Cuidado com essa palavrinha omissão. A Bíblia diz que Eli amava tanto aqueles filhos que ele honrava mais os filhos do que a Deus. E Deus desprezou Eli porque ele ama e honra aqueles que o honram, e ele despreza aqueles que o desonram. Está escrito isso no texto. Os filhos dele deveriam ser sacerdotes, os filhos dos filhos dele também, assim por diante. Mas isso lhe foi tirado. Que a herança dos nossos filhos não seja tirada. Amém? Que nós estejamos com os nossos filhos como Jó. Pai, perdoa os pecados dos meus filhos. Pai, cuida dos meus filhos. Interceda pelos seus filhos e eduque os seus filhos. Jó perdeu os filhos numa situação muito especial, mas Deus restituiu. Mas a Bíblia diz que ele era um exemplo de pai. Reto, íntegro, justo, temente a Deus. Orava pelos filhos, ensinava o caminho. Que não possamos morrer como Eli, amargurados, porque o destino dos nossos filhos é o inferno. Mas que a gente tenha paz no nosso coração de saber que nós fizemos o melhor para eles. Que a gente possa honrar o Senhor na criação dos nossos filhos, e que os nossos filhos possam nos honrar para que eles vivam muito tempo na terra, porque isso é palavra com promessa. E o nosso papel espiritual na vida dos nossos filhos? Ler a Bíblia com eles, orar com eles, ensinar, esclarecer sobre pecado, sobre santificação, sobre obediência. O que é santificação, filho? Santificação é você se afastar do exemplo de Adão, que não obedeceu, e se aproximar do exemplo de Jesus. No paraíso Adão desobedeceu, Jesus obedeceu lá no deserto. Amar a Deus, aí ele falou que isso, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo, é tua obrigação passar esse ensinamento para o seu filho. E outra, seu filho está te vendo na igreja, a Bíblia fala assim: seja exemplo dos que perseveram, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho na obra do Senhor não é em vão. Que o seu trabalho possa não ser em vão na vida do seu filho, que eles possam ver o seu trabalho, o seu caminhar na casa de Deus. A gente brincava com alguns irmãos, sabe, esses irmãos são meio católicos, a gente usava esse termo, quando os irmãos vêm na igreja nos casamentos, nos eventos, que a gente não seja assim. Que a gente ensine os nossos filhos a estar na casa do Senhor continuamente. Samuel, olha o exemplo, desde pequeno na casa do Senhor, ouvia a voz de Deus, porque por incrível que pareça, Samuel ele ensinou direitinho.
Ele não ensinou os próprios filhos, ensinou os outros, irmãos. Ensine os outros, mas cuide dos seus filhos. Não perca-os. A nossa geração é a geração mais almática de todos os tempos. Sabe o que é ser almático? A alma é o centro das nossas emoções. Hoje eu não estou me sentindo bem, então eu não vou fazer. Hoje eu não estou me sentindo bem, então eu não vou para o culto. Hoje eu não estou bem, então eu não quero saber de nada. Almático, almática. Amém? A Bíblia fala para você ser firme e constante. Não está bem? Faz. Constante. Não estou legal? Vou fazer. Eu vivo pelo que eu sinto? Não, eu vivo pelo que eu creio. Eu vivo pelo que eu sinto? Não, eu vivo pela palavra. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Jesus dá uma palavra para Pedro. A tempestade está lá. Sou eu. Calma. E Pedro fala: se é o Senhor, me deixa ir. Até aí. Deixa eu descer do barco e andar sobre as águas como você está andando. E aí Jesus dá uma palavra para Pedro. Então vem. E Pedro desce do barco e sai pisando firme na água. E vai indo ao encontro de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ele olha para a tempestade, ele começa a afundar. Porque ele tirou o olhar da palavra que ele recebeu. E começou a prestar atenção nos seus sentimentos. Nos medos. No que poderia acontecer. Que ele poderia morrer. Sentimento. E aí ele cai. Se você olhar para o seu sentimento, você está correndo sério risco de cair. A depressão, ela é uma soma brutal de sentimentos de tristeza, de mágoas, de traumas. As pessoas caem em depressão porque dão muito lugar aos seus sentimentos e precisam tratar a sua alma. Então entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite, confia nele, Ele tudo fará. Amém? Glória a Deus. Para de falar que não vai servir a Deus por causa dos seus sentimentos. E siga a Deus por causa de uma palavra que Ele te deu. É aqui que eu te coloquei, homem. É aqui que eu te coloquei, mulher. Faça então a minha vontade. Siga o que você recebeu. Não podemos ser inconstantes. E Deus não é bipolar. Se Ele te dá uma ordem, Ele não muda de direção a cada 5 minutos, a cada 6 meses, a cada 2 anos. Quando Ele tem uma palavra para mim, aquela palavra é eterna. Ele não é bipolar. Quem somos bipolares somos nós. Seja movido pela palavra, seres firmes. A melhor forma de criar filhos parecidos com Jesus é pelo exemplo. É quando você, pai, se parece com Jesus. É quando você, mãe, se parece com Jesus. E muitas vezes o problema é que os pais se parecem com o diabo. Chamam até os filhos de capetinha. Chamam os filhos do diabinho. Quem gera um capetinha ou quem gera uma diabinha? Cuidado com a língua. Pare de amaldiçoar seus filhos. Burro, bobo, idiota, estúpido, desgraçado. Já ouvi tudo isso, irmãos. Fora xingamentos. Abençoe o seu filho. Seja sempre uma palavra de vitória na vida do seu filho. Da tua língua tem poder. Na tua língua está a palavra de Deus. E tem que botar. Você é uma fonte de águas intermináveis, porque o Espírito Santo está dentro de você. E não pode brotar águas amargas de uma fonte que vem do Espírito Santo. Faça o que Jesus faria. A pergunta difícil para eu e você sair daqui nessa noite é: os nossos comportamentos como pais manifestam Jesus ou manifestam o diabo? Que Deus nos ajude a viver de tal forma os valores do Evangelho ao ponto dos nossos filhos olhar para nós e falar: eu vejo Jesus em você, pai. Eu vejo Jesus em você, mãe. Aleluia. Eu sei que eu estou falando de filhos, mas isso se aplica aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos filhos espirituais. Como somos omissos, vendo os nossos irmãos, familiares e amigos rumando para o inferno, nós não fazemos nada. Faça a coisa certa. Daniel fez a coisa certa e foi parar na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego fez a coisa certa, foi parar ali na fornalha, mas fizeram a coisa certa. Faça a coisa certa, mesmo que ninguém esteja fazendo. Fale de Jesus, fale que a pessoa está errada.
A gente vê a situação, mas a gente não quer se intrometer, não quer ficar mal, não quer ter problemas. Sabe quem me ama de verdade? Quem tem coragem de olhar nos meus olhos e falar: Márcio, você está errado. Porque aí eu conserto, porque aí eu melhoro, porque eu resolvo. Tapinha nas costas é bom para a autoestima. Elogie também quando você vê algo bom, um comportamento legal na vida do teu irmão. Às vezes a gente não elogia e a pessoa está se matando por nós. Nós não temos a capacidade de dar uma palavra favorável. Mas a pessoa só melhora quando a gente fala o que está errado para ela. Eu só melhoro quando você me corrige, que aí eu mudo. O bom só vai melhorar, mas o ruim precisa melhorar também. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem me ama é quem me corrige. Então, se você precisar falar, fale com amor. Bata no ombro e fale: irmão, eu te amo, mas eu preciso te falar uma coisa. A verdade pode doer, mas a verdade pode salvar uma alma. Há uns 2 anos, eu reuni um grupo aqui na igreja que eu amava muito, e eu disse para eles: amo vocês como a um filho, mas Deus me deu uma visão e eu não serei como Eli para vocês. Eu não serei conivente com o que vocês estão fazendo. Hoje nenhum deles está na igreja, todos saíram. Ninguém recebeu aquela palavra com bons olhos, mas eu estou em paz. Eu sei que a palavra ecoa naqueles ouvidos e todos eles vão voltar para o Senhor um dia e vão morar comigo no céu. Porque a palavra de Deus, irmãos, ensina o caminho que deve andar, e até quando for velho não vai se desviar dele. Aleluia. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Fala para a pessoa do seu lado que o seu filho, aleluia, veja em você a imagem de Jesus. Fala para essa pessoa do seu lado. Senhor, meu Deus, meu Pai, preguei a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, ó Pai, que nós possamos ser bons pais para os nossos filhos. Que nós possamos não limitar as oportunidades dos nossos filhos. Que nós possamos alimentar aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que eles sejam aquilo que o Senhor escreveu para eles. Que eles sejam abençoados, benditos do Senhor. E muito, Senhor, pela educação que nós vamos dar, pelo caminho que nós vamos ensinar. Que nós sejamos bons espelhos, que eles possam olhar para nós e ver o Senhor em nós. Se alguém, Senhor, meu Pai, nesta noite, tem algo a se arrepender, que o Senhor esteja perdoando agora. Para que os nossos filhos sejam bênção do Senhor, flechas na mão do valente. Que nós possamos arremessar essas flechas, cumprir o papel de pais. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa a paternidade de cada um aqui, a maternidade de cada um. Abençoa a madre, abençoa, Senhor Pai, em nome de Jesus, a paternidade dos varões. Em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam bênção nas Tuas mãos e andem nos Seus caminhos até quando for velhos. Nunca se desviem, e que nós possamos viver no céu, nós, nossos filhos, nossos netos, nossos antepassados, todos nos encontrarem no céu com o Senhor por causa do exemplo que passamos de geração em geração. Em nome de Jesus. Amém?